Fala, nação rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal O Flamenguista. Já se inscreve no canal, deixa o like e ative o sino de notificação para ser notificado de quando sair um novo vídeo. Agora vamos para as notícias e informações do Clube de Regatas do Flamengo. E ontem, nação, o Flamengo bateu a LDU com um placar de 2-0 no Maracanã, partida válida pela fase de grupo da Copa Libertadores da América. Gols de Léo Ortiz e Luiz Araújo, né? Luiz Araújo. O Flamengo ontem fez o dever de casa, né? Como eu já havia falado aqui em outros vídeos, o Flamengo precisava vencer o jogo de ontem contra a equipe da LDU e precisa vencer também o Táchira agora, o Deportivo Táchira em casa, que ele também vai pegar no Maracanã. E uma vitória simples de apenas 1-0 já classifica o Flamengo praticamente para a próxima fase da Copa Libertadores. Isso porque ontem o técnico Felipe Luiz foi bastante questionado, porque quando o Flamengo soltou a escalação oficial do time antes da partida, o Pedro estava no banco e o Bruno Henrique estava como centroavante. Muita gente aí questionou por que o Pedro estava no banco, sendo que o Flamengo precisava fazer gol e precisava ganhar de pelo menos 2-0, que foi o que ganhou, né? Mas eu concordo com o Felipe Luiz, porque o Pedro ele vem de uma lesão grave no joelho, tá? Por mais que ele tenha uma recuperação recorde e tudo, mas uma lesão grave no joelho. Passou aí 7 meses parado, sem entrar dentro de campo. Então ele ainda vem com uma parte física ainda não muito boa, porque ele não está no mesmo nível físico de que os seus companheiros. Você compreende? Então acredito que o Pedro, naquele jogo, no início da partida, não vou dizer que ele iria atrapalhar, mas tipo assim, a intensidade do jogo exigia um jogador mais rápido naquele momento. Então o Felipe Luiz acertou, fez o correto em deixar o Pedro no banco, em começar com o Pedro no banco. E eu quero fazer um adendo aqui nesse momento. O Felipe Luiz escolheu iniciar com o Michael pela ponta esquerda e Luiz Araújo pela ponta direita. Só que o Michael estava um pouco afobado, tá? Tomando algumas decisões erradas na partida. Tudo bem que na última partida do Campeonato Brasileiro ele deu uma assistência para o Arrascaeta, ali pelo lado esquerdo do campo, né? Mas ontem ele estava tomando muitas decisões erradas. E a torcida, quando o jogo estava 1-0, ainda no primeiro tempo, começou a vaiar o Michael. Cara, eu não sou ninguém aqui pra falar, né? Porque o torcedor pagou o ingresso, e caro por sinal, e ele deve fazer o que quiser. Só que, tipo assim, cara, isso prejudica vaiar jogador, vaiar time antes do final do jogo. Quando ainda era o primeiro tempo, a torcida já tava vaiando. Não todos os torcedores, mas a grande parte dos torcedores do Flamengo começou a vaiar o Michael. O cara que já tava errando muita coisa. Ele fica com o psicológico abalado, cara, com medo de errar mais ainda. E aí treme na base e pode comprometer o resultado do jogo. E num resultado que o Flamengo precisava fazer dentro de casa. Precisava ganhar de 2-0. Então, eu acho errado, tá? Começar a vaiar jogador antes do final da partida. Isso não é o certo. Isso atrapalha e muito o desempenho do jogador e, consequentemente, o desempenho do time como um todo. Então, você que vai no Maracanã, cara, não vai. Deixa pra vaiar quando terminar o jogo. Quando terminar o jogo, você pode vaiar, até porque você pagou o ingresso. Você pode vaiar, mas durante a partida, cara, não vai o jogador, não vai o time. Porque isso prejudica muito, tá? Então esses flamenguistas aí no telagem aí, pra mim, não é flamenguista. Tem que apoiar sempre o time. Eu sei que às vezes é difícil, mas tem que apoiar o time. Na fase boa, mas também na fase ruim. Entende? E ontem, o melhor jogador para a partida foi eleito pela Conmebol, foi o Léo Ortiz, que fez aquele gol de cabeça e também não comprometeu muito na zaga. Mas, na minha opinião, na minha humilde opinião, quem era para ter sido eleito o melhor da partida foi o Luiz Araújo, porque teve uma assistência, ele cobrou o escanteio na cabeça do Léo Ortiz e o Léo Ortiz fez o gol, e depois ele mesmo fez o gol. Então ele teve 2 participações diretas em gols. Foi um jogador fundamental para essa vitória do Flamengo, porque ele deu uma assistência e ainda fez um outro gol, tá? Então, na minha opinião, quem tinha que ter sido eleito o melhor jogador em campo tinha que ter sido o Luiz Araújo. E na próxima semana, mais especificamente no próximo domingo, o Flamengo enfrenta a equipe do Botafogo, partida válida pelo Campeonato Brasileiro, e o Flamengo precisa ir com força máxima. É um clássico, principalmente um clássico estadual, mas também, se o Flamengo ganhar, ele continua ali colado com o Palmeiras, pode até assumir a liderança momentaneamente, e se o Palmeiras perder, o Flamengo continua na liderança. Tem uma grande chance. Então o Flamengo tem que ir com força máxima para esse jogo de domingo, tendo em vista que depois o Flamengo vai enfrentar a equipe
do Botafogo da Paraíba, é do Piauí, não sei, nem lembro mais. É tanto jogo que a gente acaba enlouquecendo, né? E ganhou lá na casa dos caras, né? E aqui no Maracanã pode até ir com um time misto aí, ou até mesmo reserva, para não comprometer muito, tá? Porque tendo em vista que o jogo lá já fez saldo, né? Ganhou fora de casa. E agora o próximo jogo dentro de casa, e convenhamos, tá? Com todo respeito ao time lá do Botafogo, lá da Paraíba, do Piauí, não lembro agora. É um time bem modesto, tá? Um time que joga aí, não sei nem qual divisão que ele tá jogando, se é Série C, Série D, Série B. Eu acho que Série B não é, não lembro. Se alguém souber, comenta aí. Tem um time pouco conhecido, né? E dá pra entrar com um time misto, né? Já tem o resultado, joga com o regulamento debaixo do braço. E a Copa do Brasil é o campeonato menos importante entre a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, digamos assim, tá ok? E no próximo jogo da Libertadores do Flamengo é contra o Deportivo Táchira. O Flamengo precisa vencer por pelo menos um gol, que a chance já é grande de passar para a próxima fase, porque fez o dever de casa contra a LDU, na minha opinião. A LDU é muito mais time do que o Deportivo Táchira, um time que já está eliminado da Copa Libertadores, não ganhou nenhuma partida, pelo contrário, também não empatou, ele perdeu todas as partidas da Libertadores, tem 0 ponto, não, nem um empatezinho, nem um mísero empate em 0x0 ele não conseguiu. Então é um time que não tem chance também de disputar a Sul-Americana, também a chance já não existe, tá? Então é um time que já entra desmotivado. Ele já entrou na última partida lá contra o Central Córdoba com alguns jogadores reservas, né? E já desmotivado, já tinha jogado a toalha antes mesmo de enfrentar o Flamengo. Então acredito que contra o Flamengo ele vai entrar mais desmotivado ainda, porque ele já não tem o que fazer. Se ele ganhar, ele tá eliminado, e se ele perder, ele tá eliminado. Se empatar, ele tá eliminado. Então, pro Deportivo Táchira, não tem mais jeito. Então o Flamengo precisa ganhar pelo menos de 1x0, mas o ideal é que o Flamengo goleie o Deportivo Táchira, porque vai estar jogando dentro de casa, com o apoio da sua torcida, e precisando fazer o resultado, ou seja, precisando ganhar. Então o Flamengo tem totais condições de chegar no próximo jogo da Libertadores contra o Deportivo Táchira e sentar o porrete, amassar. Porque o Flamengo precisa pontuar para ficar, quem sabe, até mesmo na cabeça de chave, né, do grupo, ser o líder do grupo. Porque é importante o Flamengo pontuar, fazer gols, fazer saldo de gols. Quanto mais gols o Flamengo fizer, melhor para o Flamengo. E nação, eu já havia trazido essa informação aqui no canal alguns dias atrás, e hoje eu vou trazer ela novamente. O que acontece? Alguns dias atrás eu tinha falado que o Flamengo sondou a situação de Júlio Enciso, um jogador que ele é um jogador paraguaio. Ele atualmente estava jogando no Ipswich, não sei se vai continuar, porque o time foi rebaixado, né, para a Championship, para a segunda divisão do campeonato inglês. Só que ele pertence ao Brighton, também da Inglaterra. E o Flamengo sondou a situação desse jogador. Só que o Brighton só aceita negociar o jogador por 20 milhões de euros. O Flamengo tem esse dinheiro para pagar? Tem. Tem esse dinheiro para pagar. Só que, cara, o jogador que ele pode ter até se firmado lá na equipe do Ipswich, que ele era titular, eu inclusive assisti alguns jogos do Ipswich, e o time é muito ruim, cara. O time do Ipswich é muito ruim. Então, consequentemente, o jogador também vai afundar junto com o time, né? Jogando mal. Consequentemente, o jogador pode ser que ele se desvalorize, né? Porque ele fez na minha opinião, não fez uma boa temporada lá no Ipswich. Então o Flamengo pode chegar até fazer uma negociação para baixar o preço, porque ele não vai ser utilizado no Brighton, a não ser que ele comece a jogar maravilhosamente bem. Eu acredito que o contrato dele por empréstimo com o Ipswich já terminou, né? Ou vai terminar. E o Brighton queira emprestar ele para outro time. E o modelo de negócio que o Flamengo sempre gosta de fazer principalmente com esses jogadores que estão na Europa, pegar emprestado e depois fazer a contratação em definitivo. Foi assim com o Gabigol, foi assim com o Pedro, não é verdade? Então, é uma boa oportunidade de negócio para o Flamengo. Claro, o time que ele estava era um time muito ruim, então, consequentemente, o jogador também vai ficar ruim. Mas ele vindo jogar no Brasil, quem sabe, né? Mas eu acredito que se o Brighton não baixar essa pedida, fica difícil para o Flamengo fazer essa proposta. Agora, se baixar e topar emprestar o jogador para o Flamengo, eu acredito que tem grande chance, sim, do Flamengo contratar o Enciso por empréstimo. E depois, quem sabe, uma possível compra. Porque existe essa possibilidade, tá? Se o Brighton topar e o jogador também quiser vir, tá? Vir pro Flamengo, topar emprestar ele pro Flamengo, o Flamengo vai topar, vai bancar o salário dele, provavelmente, né? E quem sabe uma opção de compra. Talvez uma não obrigação, mas uma opção. Ou seja, o Flamengo tem prioridade, mas só compraria o jogador se quisesse. Pra mim, no meu ponto de vista,
seria um bom negócio pro Flamengo para testar o jogador, ver se ele vai se adaptar no clube e ver se ele vai ter um bom desempenho aqui. Porque ele é um jogador jovem, tá? Ele é mais como um meia. E o Flamengo, com a oscilação do Everton Cebolinha e do Michael, o Flamengo pretende ir ao mercado e contratar um jogador de lado de campo, um ponta esquerda, tá? Aí depois pode pensar, mas vai ficar aí com 3 pontas esquerda? Muito provavelmente o Michael pode ser negociado, tá? Ou pode sair do Flamengo, porque ele está insatisfeito no clube. Ele demonstrou, ele já falou para a diretoria do Flamengo que deseja deixar o Flamengo, tá ok? Então, o Flamengo pode ir ao mercado e contratar um novo ponta, porque um camisa 10 é muito difícil, um ponta é um pouco mais fácil. Então, o Flamengo subentende que contratar um jogador de lado de campo agora nessa próxima janela de transferências é uma boa opção. Então, uma notícia também aqui que eu vou passar aqui para vocês, que todo mundo já sabe também, mas a gente tem que passar aqui também, porque o Flamengo tem jogadores convocados para a seleção brasileira, que é que o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, foi afastado do cargo ontem, né, na última quinta-feira, e segue afastado, pelo menos até o presente momento, tá? No momento quem é o presidente da CBF é o Fernando Sarney, filho do ex-presidente José Sarney, que, diga-se de passagem, roubou o Brasil mais do que tudo, né? Então, no momento, o contrato do Ancelotti é com a CBF e ele já falou que mesmo independente de quem seja o presidente, ele vai cumprir o contrato com a CBF, que é até o final de 2016, de 26, ou então pelo menos até o final da Copa do Mundo, né, de 2026, que é no ano que vem, né, a Copa do Mundo que é no final da Copa do Mundo. Então isso provavelmente não vai influenciar em nada. O próprio Tite mesmo foi contratado por um presidente, e depois que o Tite foi contratado, ao longo dos 5 anos que ele ficou na frente da seleção brasileira, ele passou por vários presidentes, né, inclusive presidentes que foram, tipo, deposto do cargo. Então acredito que não vai mudar muita coisa. Não sei se nessa primeira convocação o Ancelotti vai convocar algum jogador do Brasil, né? Porque o Gerson estava em grande fase, estava sendo convocado, o próprio Wesley, o Léo Ortiz. Então a gente vai ver aí, aguardar cenas dos próximos capítulos, ver o que vai acontecer e se nessa data FIFA o Flamengo vai ter algum jogador convocado. É isso aí, nação rubro-negra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quero pedir você mais uma vez que se inscreva no canal. Muita gente que me assiste e não se inscreve no canal. Valeu, falou e saudações rubro-negras.